Deixa eu trazer informações agora atualizadas do caso de um acidente que aconteceu em novembro do ano passado, na curva da Ladeira do Cuiá. Esse acidente, infelizmente, rendeu a morte de um bebê de apenas 4 meses. A Justiça da Paraíba, repara bem, olha se isso não é para deixar o caba doido, né? Ou isso não é para dar dor de cabeça em cavalo de pau. Vê, o cara provoca um acidente lá na Ladeira do Cuiá. Mata um bebê, certo? Mata uma criança. Não sei mais quantos feridos, acho que mais de 5 feridos no acidente. A Justiça da Paraíba concede liberdade ao camarada. O quê? Não acredito. O senhor, com todo respeito, Diogo Dantas de Mendonça, de 37 anos, está em casa. O Diogo é responsável por causar o acidente que matou o bebezinho. Matou o bebê. Me dá uma foto mais uma vez da criancinha. Embriaguez. Eu vou dizer uma coisa pra você. O Diogo tem culpa do acidente? Tem. Certo? Tanto é que foi preso e a informação que ele ganhou liberdade não quer dizer que ele foi inocentado, não. Ele foi posto em liberdade mediante algumas cautelares, que eu particularmente sou contra em alguns casos. Esse é um. Colocaram a tornozeleira dele, eletrônica, disse que ele não podia se afastar da comarca, daqui de João Pessoa. Ele tem que chegar em casa 10 da noite, ou seja, pode ficar na rua vadiando até 9h59, né? Aí 10 horas ele tem que estar em casa. Olha que legal. Não é interessante isso? Homem, eu não consigo entender um negócio desse, não. Agora, só para completar meu raciocínio, para eu chamar Carlos Daniel. Ele tá errado. Mas o fato dele ser solto não é culpa dele, não. É não. O advogado dele vai lá, peticiona e a justiça dá. A culpa é da justiça que bota para fora, meu filho. Vou fazer o quê? Ô, Carlos Daniel, é cada uma, meu filho, que o cara morre. Ei, eu digo sempre, Carlos Daniel, que me mate de raiva, porque de vergonha você já me mata todos os dias, cara. Não pode um negócio desse, não. Diz aí. Ei, Fábio, e eu concordo totalmente contigo. Tem umas coisas que acontecem que a gente fica assim, sem entender quais foram os parâmetros, as circunstâncias para chegar a uma medida como essa. E essa revolta que você apresenta aí no estúdio, ela é compartilhada por todos que têm um mínimo de discernimento. Você veja bem, o cara confessou, né, em depoimento aos policiais que atenderam a ocorrência. Eu bebi, eu consumi bebida alcoólica e aí por isso que provoquei esse acidente. Ele é acusado pela justiça de provocar esse acidente que matou esse bebezinho de apenas 4 meses de vida. E não só isso, destruiu uma família por inteiro. Esse acidente aconteceu na Ladeira do Cuiá, aqui em João Pessoa. Nitidamente ali com os sinais, como a gente chama os sinais de embriaguez, né? Ele ficou no local, inclusive a polícia militar precisou garantir a integridade dele para que ele não fosse agredido pelas pessoas que viram quando tudo aconteceu, que se depararam com aquele acidente na Ladeira do Cuiá. Chegou a ser preso, né? Tinha aí essa confissão de ter ingerido bebida alcoólica, mas agora a justiça nos surpreende com essa decisão. Mesmo admitindo o consumo de bebida alcoólica, ele vai responder em liberdade, cumprindo medidas cautelares, Fábio. O caso, obviamente, causou forte comoção, né, e segue repercutindo. A gente lembra que esse acidente aconteceu em uma curva, bem na Ladeira do Cuiá. O carro, conduzido pelo acusado, invadiu a faixa contrária e bateu bem de frente com um veículo de aplicativo, onde estavam ali 7 pessoas da mesma família. O bebezinho chegou a ser socorrido, levado a um hospital mais próximo, mas ele já chegou ali em parada cardiorrespiratória e não resistiu, mesmo diante de todo o aparato médico, mesmo diante de todo o socorro que foi oferecido. A prisão preventiva, Fábio, do Diego Dantas de Mendonça, de 37 anos, foi revogada após um parecer do Ministério Público. Em substituição, a Justiça determinou
determinou, primeiro, proibição de frequentar bares e locais com vendas de bebida alcoólica, restrição para sair da comarca, recolhimento domiciliar noturno, suspensão também da carteira de habilitação e o uso de tornozeleira eletrônica por 180 dias. A audiência de instrução e julgamento já tem data marcada, dia 20 de maio, às 9h30 da manhã. Inclusive, nós vamos acompanhar agora o que disse o advogado de defesa do acusado, o Robério Capristano, que comenta essa decisão judicial. Tá de tornozeleira eletrônica, já entregou sua habilitação ao departamento do Detran e vai cumprir todas as medidas cautelares de à prisão. E já foi marcada a audiência para o dia 20 de maio, às 9h30, de forma eletrônica, e também foi deferido o pedido de reconstituição do local do acidente, que a defesa pediu que seja feita uma reconstituição do local do acidente, e assim foi deferido. E deu um prazo de 30 dias para o IPC fazer essa reconstituição do local do acidente, para saber a dinâmica, a velocidade do carro, como era aquele local, porque a ladeira do Cuiá, conhecida como a ladeira da morte, são diversos acidentes ali. Então tem que saber essa dinâmica, quem foi o causador do acidente. E isto a defesa também quer que junte no processo documentos que mostrem como foi esse acidente. Se foi culpa do meu constituinte, se foi culpa de terceiro, se foi culpa do próprio do rapaz do aplicativo, que ninguém sabe isso ainda, que não tem no processo, ninguém sabe de quem é a culpa ainda. Então é isso que está faltando nesse processo, para saber essa dinâmica. Ô doutor, será que o seu cliente contou para o senhor o que está escrito aqui na taxa, que ele estava bêbado? Ou não? Será que o senhor ficou sabendo que ele estava melado? Porque ele confessou que estava bêbado. Para o senhor levantar um questionamento para saber quem estava errado? Oxê, e o cara que está bêbado e vai dirigir, ele está certo, é, doutor? Que lei foi essa que o senhor aprendeu, que eu não aprendi, não? Agora, eu acho que essa lei que o senhor sabe é a mesma que o Ministério Público deu parecer para ele sair. Eita, mundo velho de cabeça para baixo. No mesmo programa eu mostro um cidadão que passa 2 anos preso acusado de estuprar a filha e preso injustamente. E aí mostra um cara que confessa que estava cheio de cachaça, com a cara cheia de cana, bate um carro, mata uma criança e a justiça manda para casa com a tornozeleira eletrônica. Eu não sei não. Sinceramente, tá difícil da gente viver nesse país, viu? Difícil da gente morar nessa terra aqui. Eu, sinceramente, não consigo entender. E eu tenho que me calar, porque senão preso vai ser eu daqui a pouco, viu, Carlos Daniel? Pois é, Fábio, mesmo diante de tantas provas comprobatórias da confissão, né, a partir do momento que esse homem assume ali o dolo de misturar bebida alcoólica com direção, ele assume a culpa, a responsabilidade, e aí diante das autoridades confessa que ingeriu bebida alcoólica, passa um período preso, mas a justiça decide revogar essa prisão e decide mandar esse camarada para casa. O fato é que agora um bebê perdeu a vida de apenas 4 meses, uma família completamente dilacerada, destruída. A tragédia poderia ter sido até maior, até porque, como eu expliquei para você de casa, haviam 7 pessoas dentro desse veículo. Esse bebezinho foi levado imediatamente por um carro particular. Eu lembro porque eu também fiz reportagem desse caso à época. Ele foi levado por um carro particular pelas pessoas que chegaram naquele trecho da ladeira do Cuiá. Levaram o bebezinho para o hospital, mas já chegou em parada cardiorrespiratória, ou seja, um fato mais agravante ainda, um agravante a mais nesse caso. Só que agora, provavelmente, ele está em casa assistindo o Cidade Alerta Paraíba, cumprindo essas medidas cautelares, viu, Fábio? Para eu encerrar, você sabe onde é que tá a bronca? Eu vou dizer a você. No carro, aonde seguiu o bebê. É ali onde está o problema. Porque naquele carro seguiam pobres, anônimos. Você não sabe nem o nome do pai do bebê, da mãe do bebê. Você não sabe. Hipoteticamente, eu vou pedir para você em casa fazer um exercício aqui e eu prometo para você que eu vou mudar de assunto, certo? Mas imagine que estivesse descendo a ladeira do Cuiá uma Mercedes-Benz 2025
com um grande empresário da alta sociedade paraibana, dono de uma lancha, um cara cheio de dinheiro, influente na sociedade, influente na política, e por ironia do destino, ele estivesse descendo a ladeira do Cuiá naquele momento com a esposa dele, o bebezinho dele no carro de luxo dele, no bebê conforto. E esse cara atingisse o veículo desse empresário riquíssimo em João Pessoa como um míssel e matasse o filho dele. Tu acha mesmo que o cara, o Diogo, sei lá, estaria livre? Tu acha que a justiça teria colocado uma tornozeleira eletrônica no pezinho dele? Tu acha que a justiça ia dizer assim, pode ficar até 9h59 na rua e 10 horas, volte, bebê, para você dormir em casa? Tu acha mesmo? Responda em casa aí.